Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta aula de intensivão da voz que eu vou fazer aqui para vocês. Com qual objetivo? Primeiro, fazer com que vocês tenham essa imersão no que diz respeito à voz e também, né, gente, com relação ao conhecimento desse instrumento, das nomenclaturas. Por quê? Muitas pessoas utilizam-se de nomes que ouvem outras pessoas, né, falarem, e não sabem, na verdade, o conceito, não sabe o que significa. Muitas vezes acaba reproduzindo algo que não sabe o significado, às vezes fala errado esse significado, e é um problema isso, né? Porque a gente acaba passando para frente para outras pessoas também que às vezes não sabem do assunto, de forma errada, passa de forma errada esse conhecimento. Então, se você canta, é preciso, né, conhecer primeiro o seu instrumento, é preciso conhecer os termos técnicos que nós utilizamos na música. E eu quero fazer esse intensivão principalmente para a gente chegar lá no campo de harmonia vocal, que é onde tem esse lance de aberturas de vozes, né? Que muitas pessoas também falam, tônica, você fica com a tônica, fulano, o contralto, né, fica com a terça e o soprano fica com a quinta. Será que é sempre assim? Eu acho que não, hein? Então a gente vai ver isso também, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse intensivão, é muito importante. Dúvidas, gente, perguntem, tá bom? Façam as perguntas de vocês aí. Então, eu vou começar aqui falando sobre a fisiologia da voz, né? Sobre o nosso sistema fonador, gente. Então, a fisiologia da voz, ela está diretamente relacionada ao funcionamento do sistema fonador, que envolve aí, né, diversas estruturas anatômicas trabalhando em conjunto para produzir o som. Então, a produção da voz, ela envolve 3 sistemas principais: o sistema operacional, o sistema fonador, né, o vibratório, e o sistema de ressonância, tá? Então, nós vamos entender como cada um desses sistemas contribui para a emissão de voz. Então, precisamos saber como é que este som sai de nós. Nós precisamos ter domínio do nosso sistema fonador. Só que para isso, eu preciso conhecer esse meu instrumento. Então, falando aí a respeito do sistema respiratório, a gente já sabe que o ar, né, é uma fonte de energia para a produção da voz. Então, o sistema de transmissão, ele fornece esse ar que vai ser transformado, né, quando passar pelas estruturas do sistema fonador. Então, os principais órgãos responsáveis pela respiração, acredito que todo mundo aqui saiba, né, são os pulmões. Então, primeiro, os pulmões, eles funcionam como o quê? Reservatórios de ar. Então, durante a inspiração, o ar, ele é armazenado aonde, gente? É na barriga? Não. É nos pulmões. E durante a expiração, este ar é direcionado para fora, passando pela laringe para iniciar o processo de fonação. O diafragma, prestem bastante atenção, é o músculo que controla essa respiração. Então, durante a inspiração, o diafragma, ele se contrai e ele desce, né, para aumentar o volume dos pulmões. E na expiração, ele relaxa, empurrando o ar para fora dos pulmões. Então, lá dentro está tendo esse movimento aqui, tá bom? Já as musculaturas intercostais, que as costelas, localizadas entre as costelas, elas auxiliam na expansão e na contração do tórax, controlando o fluxo de ar que sai e entra dos pulmões, tá bom? Então, normalmente a gente tem uma imagem no sistema fonador, vocês
muitos também já devem ter visto, mas vou tentar colocar aqui no vídeo, ou vou deixar aqui embaixo para vocês, em algum lugar aqui, em PDF, talvez, tá bom? A estrutura mais importante, gente, nesse processo todo, é a laringe, onde são localizadas as pregas vocais, né? Que antigamente eram chamadas aí de cordas vocais. Então, o som, ele é gerado quando o ar expirado, ele passa pelas pregas vocais e as fazem vibrar. Com essa vibração, esse ar que está perpassando, chega aqui até os nossos ressonadores, que manda esse som para fora, né? Fica fazendo com que esse som fique audível. Então, pregas vocais são duas estruturas flexíveis que, ao vibrar, produzem som. E a velocidade dessa vibração, controlada pela tensão e o comprimento das pregas, determina aí a frequência do som, ou seja, se a voz vai ser mais aguda ou grave, tá? E aí, segundo o Sundberg, que é um grande estudioso, né, da ciência vocal, elas são constituídas por músculos revestidos por uma mucosa e elas possuem a forma de pequenas dobras ou pregas, que podem medir aproximadamente de 9 a 13 milímetros na mulher e de 15 a 20 milímetros em homens, tá? A glote, gente, é o espaço entre as pregas vocais, né, cuja essa abertura permite a passagem do ar. Então, o fechamento controlado da glote e a pressão do ar, eles são fundamentais para a produção da voz. Já as cartilagens laríngeas são estruturas como cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, que ajudam a posicionar as pregas vocais e a ajustar suas tensões para a modulação do som. Então, vejam aí já quantas coisas, quantas nomenclaturas nós temos, né? Quantos sistemas, quantas estruturas trabalhando, gente, para que a nossa voz saia, tá? O segundo ponto é a laringe. Então, a laringe, ele é um órgão localizado entre a traqueia e a faringe, responsável pela produção de som, ou seja, a fonação. Então, abriga ali as pregas vocais e regula essa passagem do ar durante a respiração, né? E também protege as nossas vias aéreas, tá? Também vou deixar aqui uma imagenzinha para vocês verem. Já a traqueia é um tubo cartilaginoso que fica localizado abaixo da laringe, responsável por conduzir o ar dos pulmões até a laringe e vice-versa. Então, as suas paredes, elas são formadas por anéis de cartilagem ou, né, que se mantêm abertas para facilitar a passagem de ar. Então, aqui na imagem que eu vou deixar para vocês, existem vários processos fonatórios, né, conforme vocês podem ver. Nós temos a epiglote, que é uma estrutura de cartilagem em formato de uma folhinha, né? Se você abre bem a boca, você consegue ver a parte da sua epiglote, né? Que fica logo acima da laringe. Então, a sua função, gente, é evitar com que o quê? Que alimentos, né, líquidos entrem na traqueia durante a nossa deglutição, fechando a abertura da laringe. Então, a epiglote, ela faz essa função de fechamento. Então, enquanto eu estou falando com vocês, né, o ar tá saindo, a minha epiglote, ela tá em estado normal, tá? Mas se a gente vai beber água ou comer uma comidinha, o que acontece com essa válvulazinha? Ela desce, ela fecha para que a gente não se engasgue, tá? Então, às vezes, quando a gente está bebendo água que a gente engasga, é porque entrou no buraquinho que não podia entrar, tá bom? O esôfago é um tubo muscular que transporta alimentos e líquidos da faringe para o estômago. E ele está localizado atrás da traqueia e não participa da respiração ou da produção vocal, tá bom? Agora nós vamos para o sistema de ressonância. Sistema de ressonância, gente, depois que o som ele é produzido pelas pregas vocais, ele precisa ser amplificado, tá? E esse processo ele acontece no sistema de ressonância, que inclui a faringe, a cavidade oral, boca, né? E a cavidade nasal, tá?
Cada uma dessas cavidades modifica o som de maneira diferente, alterando o timbre e a qualidade vocal. Então, nós temos faringe, que atua como um canal de amplificação. Então, o som gerado pelas pregas vocais, ela ressoa nessa cadência, nesse lugar, o que influencia a qualidade e o volume do som. Já a cavidade oral, né, é a cavidade que também ajuda a amplificar e modificar o som. Então, a articulação, ela ocorre por meio da ação de estruturas como a língua, os lábios, o palato mole, que ajudam a formar os diferentes sons da fala. Por isso que a gente pega tanto no pé, né? Levanta o palato, sobe o palato, olha essa língua. Né? Tem gente que canta com a língua muito tensa, muito parada. Isso atrapalha na hora de nós cantarmos, né? A refazer com que esse som de repente reverbere melhor. Então a gente precisa, trabalhar todas essas cavidades, né? Para nos ajudar aí na amplificação do nosso som. Temos a cavidade nasal, que é onde, né, também a nossa voz pode ressoar, especialmente em sons mais nasais, é a região que dá brilho para a nossa voz, né? Então, a gente às vezes utiliza exercícios, por exemplo, como N, né, NH, tudo para ajudar a trazer essa sonoridade para cá, ou até mesmo retirar também, né? Tem gente que tem muito brilho, traz muita essa parte da ressonância nasal e que a gente precisa também dosar, a gente precisa saber sempre trabalhar, né, com parcimônia aí, né, gente? Então, o controle do fluxo de ar entre a boca e o nariz é regulado pelo véu palatino, que é responsável para quê, né? O que ele faz? Por abrir e fechar esse caminho nasal. Então, se você abrir bem a boca, eu tenho a úvula, e esse lugarzinho onde eu tô subindo e descendo é o nosso palato mole, tá bom? Que é um articulador também. Quando eu elevo esse palato mole, quando eu quero controlar essa minha passagem de ar pela cavidade oral, né? Ou seja, quando eu quero trabalhar esses pontos, esse brilho, né? Esse excesso ou não de brilho, eu preciso trabalhar essa movimentação desse palato, controlar ele, para que essa passagem ela seja ideal para aquilo que eu estou precisando naquele momento dentro, né, da música que eu estou desenvolvendo, tá? Então, quando eu subo, ó, vejam como modifica o som, né? Tudo com o arqueamento, né, ou não, do palato mole. Tá bom? Então, busquem vocês, cantores, vocês precisam explorar o instrumento de vocês. Não é simplesmente, não é só abrir a boca e sair cantando, não, gente. A gente precisa conhecer esse instrumento, tá? Então, né, a gente faz assim, quando a gente canta assim, tudo vai alterar essa nossa sonoridade, tá bom? Então, eu vou parar por aqui, tentem deglutir, tentem assimilar este conteúdo, façam as anotações, procurem mais informações a respeito disso. Dentro da literatura, sempre eu costumo dizer para os alunos, né? Existem muitas coisas, gente. Às vezes, uma nomenclatura vai mudar dependendo da pessoa que está ali. Esses não, né? Esses daqui em comum acordo. Mas há sim, né? Mais para frente a gente vai poder ver que existem outras nomenclaturas, né? Então a gente precisa sempre estar por dentro para saber o que é, o que não é. Aqui eu estou falando de uma forma bem sucinta, bem resumida, por se tratar de um intensivão. Então procurem em artigos, em livros, a respeito desse assunto, do seu instrumento, tá? Porque isso nos ajuda
muito na hora de nós executarmos uma peça, tá? A gente precisa, é como qualquer outro instrumentista, é assim com o pianista, né? Se você vai conversar com um pianista, eles sabem, assim, um número muito grande de pianos, de estilos, qual é a diferença de um e outro, o que um tem, o que o outro não tem. Se você vai conversar com uma pessoa que toca violão, também a mesma coisa, a pessoa vai saber tudo a respeito do seu instrumento, guitarra, quais pedais, né, quais são as técnicas. Gente, sabe tudo. E você, cantor, não pode ser diferente, você também precisa saber o que é o seu instrumento, o que ele faz e o que você pode fazer, o que você pode construir de sons, e o que você pode construir de sons, tá? Então é isso, gente. Até a próxima aula.